Marcos Braz, para você, o que é pífio? Tem muita coisa na internet que a gente lê que é pífia em relação ao futebol. Tem muita coisa. Nego que não sabe de porra nenhuma e que não sabe analisar os ângulos e tem cada posicionamento que é pífio. E às vezes de gente importante. Eu E acho que é isso. o que não é nada patético para você? Eu acho que o que não é patético é tá de frente aqui, tá de frente aqui no futebol do Flamengo. Aqui é brincadeira, aqui não é brincadeira não. Aqui não tem nada de patético. Tudo que se falam, tudo que dizem, tudo que se posiciona é muito importante. Não é brincadeira não. Esse é o Dividida no All Sport e você já viu o nosso convidado da semana, nosso entrevistado é o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, campeão brasileiro com o Flamengo em 2009, em 2019, em 2020, campeão da Libertadores, tem também os títulos estaduais e tal. O Marcos Braz é considerado um dirigente pé quente, mas a gente vai fazer perguntas aqui também que ele não vai gostar muito não, acho. Será? Vamos lá. Marcos, quais são as lições dessa temporada maluca que foi 2020, com Covid, troca de técnico, uma série de problemas? Quais as lições que você tira dessa temporada no Flamengo? Eu acho que em relação a uma lição que eu aprendi é em relação à contratação de técnico estrangeiro. Quando você contrata um técnico estrangeiro, você tem que ampliar em relação a quem é que está vindo com ele, ampliar em relação à comissão técnica, você não se apegar a números e deixar a pessoa mais tranquila possível quando você faz uma contratação de um técnico estrangeiro. Tinha um posicionamento nosso quando o Jorge veio, que vieram com 7, 8 pessoas, a gente achou um pouco excessivo e mais do que nunca, eu acho que não foi excessivo e foi necessário. Esse é um aprendizado pelo menos meu em relação a essa temporada. Também em relação também à loucura dessa pandemia, muita gente dando opinião sem saber de absolutamente nada, sem compreender como é que é essa doença. E, de uma vez por todas, um departamento unido ele faz a diferença. A gente sempre ouve isso no futebol, de racha aqui, racha ali, e que ganhou rachado. É impossível ganhar, é impossível você ser campeão rachado. Essa também é um aprendizado para mim, que eu acho que você tem que sempre fazer de tudo para que você esteja tendo uma unidade dentro de um departamento talvez dentro de um departamento para você ter êxito. A gente às vezes não leva em consideração algumas situações, a gente às vezes deixa passar em algumas situações, mas eu acho que o que me dá agora, o que eu aprendi é que você tem que sempre manter, é o óbvio, mas o óbvio às vezes tem que ser feito e o óbvio tem que ser dito. Um departamento unido faz a diferença no final. Esses dois pontos. Marcos, você falou aí já da questão do técnico, né? Quando o Flamengo trouxe o Domenech Torrent, vocês tinham outras opções na Europa ou diante daquele quadro da pandemia que pouca gente queria vir para o Brasil, ele acabou sendo a opção que restou? Como é que foi isso? Queria que você falasse um pouco, porque depois que ele foi demitido, muita gente criticou. Por que trouxeram esse cara? Mas qual era a realidade do mercado? Havia mais opções ou só sobrou ele? Primeiro, Mauro, a gente tinha uma realidade nossa. Primeiro, a gente tinha uma realidade nossa financeira. Quando a gente foi buscar o Domenech, a gente não tinha os números que a gente orçamentários em relação a técnico, quando a gente foi trazer o Jorge Jesus e quando o Jorge Jesus também preferiu voltar para Portugal, a gente teve um gap aí de um tempo aí de uns 10 dias, 15 dias, que mudaram nossos números. Então, quando a gente foi para a Europa, a gente entendia que o Flamengo entendia que tinha que, mais uma vez, trazer um estrangeiro, repetir o que deu certo, mas a gente não tinha
nem a gente não tinha a parte financeira disponível como a gente tinha antes. E, assim, essa parte financeira, uma parte a gente entendia, era um começo de um processo de pandemia, era um começo de um desconforto enorme, porque a gente não sabe de muita coisa imprevisível, que a gente não sabia quando é que ia se retomar o público ao estádio, a gente não sabia quando é que ia ter vacina. E assim, passaram-se um ano depois aí das contratações do técnico aí, e a gente não sabe quando é que vai ter a vacina no grande público para vacinar as pessoas que vão para o campo de futebol, e também não tem a parte o que isso implica na parte financeira também. Então, voltando um pouco lá atrás, Mauro, a gente tinha uma ou outra opção a mais, mas com muita restrição pela parte financeira também, quase 50%. Isso aí é muita coisa. Uhum. O Domi foi uma decepção para você, afinal? Como é que você avaliaria a passagem dele? O Domi não foi uma decepção no final, se eu chegar a ampliar e ver as dificuldades que ele teve aqui, em relação à parte de calendário, a parte propriamente da pandemia, e eu acho que o Domi poderia ter vindo para cá com um pouco mais de estrutura em relação à comissão técnica. Eu acho que isso aí, em algum momento, custou um pouco caro nesse processo. Mas ele é um cara correto, é um cara honesto, um cara correto, um cara honesto, um bom técnico, e que, Mauro, não deu certo. Isso acontece, e eu acho que o Flamengo também foi correto com ele. Eu por exemplo, suportei, eu acho que a palavra não é essa, mas eu acho que a minha opinião era sempre de dar mais uma oportunidade a ele, e se estendeu, pelo menos na minha análise, o tamanho possível para que fosse dada essa oportunidade a ele. E, em determinado momento, a gente entendeu que deveria contratar. Mas, assim, eu não vejo... Ele é um bom técnico, apenas não deu certo, como vários outros, em outros lugares aí, também não deram. Só isso. Agora, eu queria mudar um pouco do Domi para o Rogério, né? Que, apesar do título, né, o Rogério Ceni segue sendo muito criticado por uma parte da torcida. Você já deixou claro que ele vai seguir no cargo. O presidente do clube também, o Rodolfo Landim, já deu declarações também nesse sentido. Internamente, qual a situação do Rogério? Ele sofre questionamentos dentro do clube, de outros setores, ou existe uma certa, digamos assim, paz interna para ele trabalhar? Como é que você vê essa questão? Mauro, olha só, eu estou muito à vontade para falar em relação ao Rogério, porque depois de 2 derrotas, na segunda derrota a gente teve com o Fluminense, depois a gente perdeu de 2-0 com o Ceará, em que a gente teve protestos aqui na Gávea, protestos da torcida, posicionamentos de alguns outros dirigentes. Mas eu, por exemplo, sempre confiei no trabalho dele. Eu acho que o Rogério é um bom técnico, tem um título brasileiro hoje. Ele, lógico, não trabalhou em um outro clube. Fortaleza é um clube importante, é um clube grande, mas não da dimensão do Flamengo. Eu acho que tem que dar tempo a ele para trabalhar. Eu acho que, assim, eu vejo muito, a gente acompanha aqui pelo departamento aqui até de comunicação, existe cobranças, existem questionamentos enormes com o Ceni. Só que o Ceni é o atual campeão brasileiro, é o atual técnico do Flamengo. Ele tem contrato com a gente até o final desse ano, que teoricamente é o final da gestão do presidente Landim, da nossa gestão aqui. Então, assim, ele detém a confiança nossa. Em relação a outras partes do clube, Mauro, o Flamengo aqui é um clube muito amplo, é um clube, eu sempre brinco, com 11 ex-presidentes vivos. Então, aqui é muito amplo. Então, assim, é normal que tenham outras análises, outros questionamentos.
mas não é o do departamento de futebol do Flamengo, que é alinhado sempre com o presidente Rodolfo Landim. O Rogério, como qualquer técnico do Flamengo, ele vive sempre com um fantasma, né, a pairá-lo ali, que é o Jorge Jesus, né? Porque a torcida do Flamengo hoje ela tem, eu considero até um fetiche, né? Parte da torcida acha que se o Jorge Jesus voltar, tudo vai ser igual a 2019. Na verdade, a gente nunca sabe o que vai acontecer no futebol, né? Se ele retorna ao Flamengo, se ele teria sucesso ou não, seria igual, seria pior ou melhor. Então, muitos rubro-negros sonham com a volta do Jorge Jesus. Se o Rogério Ceni hoje recebesse, vamos imaginar que uma proposta fantástica do exterior e ele se demitisse do Flamengo e fosse seguir a vida dele, haveria alguma chance de voltar o Jorge Jesus? Por que eu te pergunto isso? Até pelo aspecto econômico, pandemia, né? Isso, claro, partindo do princípio que o Jesus não fica do Benfica, já que a situação lá está bem feia, né? O time está mal, ele tem sido muito questionado. Jesus poderia voltar se a vaga estivesse em aberto ou hoje isso é muito distante? Ô, Mauro, eu sempre vejo uma possibilidade de um dia o Jorge voltar. Isso não quer dizer que essa possibilidade seja agora. A gente tem um técnico, a gente tem um bom técnico. Eu acompanho a metodologia de trabalho dele aqui, eu acompanho os treinamentos dele aqui. São bons treinamentos e o resultado veio, porque às vezes existe também muito questionamento em relação ao resultado também, independente do trabalho do Rogério Ceni. E o resultado veio. Parece até que o que foi ganho é um negócio que é rotineiro, que a gente ganha sempre. Nada, o Flamengo foi campeão brasileiro, foi 8 vezes campeão brasileiro, mas se você botar aí ao longo do ano, aí o Flamengo de 92 até 2009 ficaram 17 anos sem ganhar esse título. Então, assim, não é rotineiro, foi importante, é um título importante. Eu vejo como esse fantasma do Jorge Jesus. Eu não vejo muito problema nisso. Se tem esse fantasma, é porque a passada do Jorge Jesus aqui foi boa, é porque a passagem do Jorge Jesus aqui deixou títulos, não deixou só bom futebol, ou bom ambiente, ou boa relação. É muito bom a boa relação, o bom ambiente, mas tem que deixar título também. E o Jorge deixou. Só que é o seguinte, uma coisa que tem que deixar claro, Mauro, é o seguinte: eu fiz de tudo, o Flamengo fez de tudo, o presidente Rodolfo Landim fez de tudo para renovar com o Jorge. E a gente conseguiu renovar com o Jorge. E 28 dias depois, o Jorge fez a opção de sair do Flamengo. Processo também natural para um técnico do exterior, com análise e vendo a pandemia, como é que isso aí estava começando a se apresentar no Brasil, como é que essa doença estava se apresentando no mundo. Então, ele teve uma decisão pessoal de quebra de contrato para voltar para o Benfica. Olha, eu vejo isso de maneira natural. Só que é o seguinte, a vida do Flamengo seguiu. A vida do Flamengo seguiu. O Flamengo, Jorge, o Mauro, falam da temporada de 2019, mas a temporada de 2020 foi muito boa, Mauro. Talvez não com a excelência do futebol do ano anterior, mas o Flamengo, pela primeira vez, foi campeão de um torneio internacional dentro do Maracanã, que foi a Recopa. Nós ganhamos a Supercopa, fomos bicampeões estaduais, fomos bicampeões brasileiros. Então, assim, também chegar e achar que foi pífia a temporada, eu acho que não é injusto, eu acho que não procede. Agora, eu acho natural isso do Jorge ser sempre aí um fantasma. Ele não vai ser fantasma para o Rogério, não. Ele vai ser fantasma para o Rogério e para os próximos técnicos aqui, sempre. E eu acho que... Aí você me pergunta, para deixar bem claro, você acha que ele pode voltar? Um dia eu acho que ele pode voltar. E um dia ele pode voltar até sem eu estar aqui. Porque todo mundo é passageiro, também sou passageiro aqui, todo mundo é. E... Enfim, eu não vejo isso como... Agora, é um treinador que tem um contrato em vigência, um contrato pesadíssimo em vigência no Benfica, pesadíssimo, e que vamos dar...
Quando eu falo vamos dar tempo ao tempo, não é em relação a ele poder voltar ou não amanhã ou depois de amanhã. Mas a gente tem uma realidade hoje. A gente tem uma pandemia no Brasil, uma pandemia no mundo, em que a gente tem questões orçamentárias que têm que ser enfrentadas de frente. E esse enfrentamento não é só de um vice-presidente ou outro. Esse enfrentamento está sendo feito pelo Departamento de Futebol há muito tempo, tanto que está fazendo há muito tempo, o Mauro, que eu não posso perder a oportunidade aqui. No começo de 2020, no nosso orçamento, a gente precisava vender 80 milhões de reais de jogador. No dia 2 de janeiro, a gente bateu isso vendendo o Renier. Depois foi passado para 100, 120, 130, e a gente veio contribuindo, fazendo a nossa. Aqui não tem responsabilidade do Departamento de Futebol aqui em relação à parte financeira, não. O Bruno é um cara que é super cuidadoso disso aqui. Eu também sou. E assim, é isso. Hoje, não é que seja a realidade. Hoje nós temos um técnico campeão do Brasil e que tem um contrato em vigência. E o técnico que você está falando aí, que é um cara que tem uma relação pessoal maravilhosa, mas ele fez uma opção de ir para outro clube, um clube que faz parte da vida dele, não tem ressentimento nenhum, a gente adora o Jorge aqui, eu falo com ele toda hora, Mauro. Quer dizer, toda hora, falo no Natal, falo no Réveillon, se for no aniversário, a gente fala toda hora. Só que hoje o técnico é o Rogério Ceni. Você falou sobre essa questão financeira, né? Já se sabe que o Flamengo terá que vender jogadores, tá? Até com relação ao orçamento, tudo, projeções, né? Para poder ajustar as contas, porque as receitas caíram, né? Não tem bilheteria, não se sabe quando vai ter. E o Flamengo ele fez um planejamento lá em 2019 para 20, né? Contando que o Maracanã é cheio, porque a perspectiva era essa. O time muito forte, o time vencedor, o Maracanã cheio, é receita para o Flamengo, até porque o Flamengo conseguiu ser o gestor do estádio, junto com o Fluminense, então ele passou a faturar mais do que antes, quando havia o consórcio Maracanã, e essa receita não existe mais. A despesa, né, que você abre o Maracanã para jogar, você paga uma grana e não tem receita de bilheteria. Esse é um problema. E também, consequentemente, o sócio-torcedor teve uma queda, não só pela perda de poder aquisitivo do torcedor na pandemia, muitos deles, né, mas também porque você não tem um grande apelo, que é você ser sócio para você ter o ingresso a um preço mais acessível, a prioridade na compra e tudo mais. O torcedor do Flamengo ele deve esperar, ainda assim, reforços esse ano ou saídas de jogadores importantes são mais prováveis do que a chegada de gente que vem reforçar o elenco, como chegou o Pedro, né, em definitivo, nesse ano? Não, Mauro, eu sou bastante otimista em relação a isso aí. Tanto eu como o Bruno conhecemos bem o mercado internacional e o mercado aqui brasileiro em relação a isso. Já conseguimos trazer o Bruno Viana, que eu acho que foi uma boa contratação. E o que difere? É evidente que eu acho que a gente não vai ter a mesma aptidão no mercado, a mesma musculatura que foi o começo de 19. Lógico, o começo de 20, que a gente conseguiu também fazer as boas contratações. Só que a pandemia está aí e é o seguinte, a gente vai fazer as contratações, eu sou muito confiante em relação a isso aí, agora de uma maneira não mais inteligente, mas de uma maneira em que a gente tenha que se inventar, se reinventar, fazer empréstimos, fazer ajustes. Agora, eu sou bem otimista em relação à perda de jogador. Eu acho que o Flamengo... tenho certeza absoluta que o Flamengo não vai ter grandes perdas, entendeu? Mas, independente dessas perdas, isso não pode se embolar nesse discurso. Uma coisa são as perdas, outra coisa é a importância de oxigenar um elenco. Independente das vitórias, independente do excelente 2009 e o bom 2020, eu sou uma pessoa que eu sempre acho que tem que oxigenar mais do que nunca um departamento de futebol profissional, um grupo de jogadores. E eu acho que o Flamengo vai fazer isso, mas de uma maneira diferente do que foi 19 e 20. O Flamengo aqui vai ter que se reinventar, vai ter que ir no mercado. Eu acho também, Mauro, que quando a gente vai para um processo desse, você corre mais riscos, porque uma coisa é você ter o dinheiro de que você quer contratar, outra coisa é você
achar uma possibilidade de uma opção ou outra para você querer contratar. A gente vai assumir esses riscos aí e eu tenho certeza absoluta que a gente vai ter um elenco qualificado, um elenco muito bom, mas respondendo a tua pergunta, eu não acho que a gente vai perder jogador, não. Se perder, perde um. Isso é um processo também natural e a gente vai fazer contratações e a gente já fez a primeira, que foi o Bruno Viana. Pelo que eu entendi, jogadores como Bruno Viana, emprestados, eventualmente jogadores que ficam livres do mercado, como foi o caso do Rafinha e o Felipe Luiz, que foram trazidos por vocês no ano retrasado, ou seja, seria mais ou menos por aí, ou seja, mesmo investimentos altos, como o Pedro Arrascaeta, e mais oportunidades de mercado. Seria por aí o modelo nesse momento? Seria por aí, Mauro. Até porque é o seguinte, eu sou vereador no município do Rio aqui, eu tenho informações aqui da Secretaria de Saúde, a gente tem informações aqui de órgãos governamentais. Vocês também têm, mas eu só estou falando que eu também tenho aqui. E assim, eu estou muito... Assim, eu vou usar a palavra, eu estou muito pessimista em relação à velocidade dessa vacinação aqui no estado do Rio e no Brasil. Entendeu? Então, e isso aí, qual é o impacto disso aí? O impacto é um impacto direto, é um impacto na veia do orçamento do clube, porque a gente não vai ter, mais uma vez, eu acho muito pouco provável, ter 70 mil pessoas no estádio aqui no Rio de Janeiro. Isso é muito ruim para o futebol, muito ruim para o Flamengo, e não é o Flamengo que vai sangrar, não. É todo clube popular no Brasil vai sangrar. Você falou da sua candidatura, né? Caso você foi eleito, né? Vereador no Rio de Janeiro, e muita gente o criticou, né, dentro do clube, especialmente, por ter se candidatado. Algumas pessoas alegaram que você deixou o Flamengo de lado para fazer campanha. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Você deixou o Flamengo para fazer campanha? Você se afastou do clube? Como foi a sua rotina naquele momento para se eleger? E como você vê essas críticas do tipo, o Marcos Braz usou o Flamengo para virar vereador no Rio de Janeiro e tal? O que você fala a respeito, Marcos? Vamos lá. É uma boa oportunidade de eu falar com todo o público, com as pessoas e até de eu dar o meu posicionamento. Primeiro é o seguinte, abandonar o Flamengo de maneira nenhuma. Isso é uma piada e hoje toda a vida de todo dirigente é o Big Brother. Entendeu? Quando eu vou para um lugar, para um restaurante, para algum evento, todo mundo sabe. Eu fui a 3 eventos na minha candidatura toda. Eu fui a 2 feiras aqui no Rio de Janeiro, Feira Popular, eu tive essa votação aí. Esse é o número 1. Número 2 é o seguinte, Mauro, a gente teve um bom vice-presidente de futebol aqui na gestão passada. Ele era auditor da Receita Federal. Ele cumpria a sua obrigação lá e era vice-presidente aqui. Antes disso, a gente teve o Valinho Vasconcelos. Foi um bom vice-presidente, vice-presidente campeão da Copa do Brasil, com título nacional. Ele também tinha seus afazeres, ele era um economista, eu acho, trabalhava num banco, também. A vida toda aqui tivemos vice-presidentes que tinham uma outra tarefa. Quando chegou a minha vez, um mimimi danado. Entendeu? Eu tinha sido secretário de esporte aqui no Rio há 10 anos atrás. Eu fui vice-presidente da Sudeste. Eu sempre tive outras tarefas aqui. Esse é o número 1. Número 2 é o seguinte: eu não posso ser julgado por ser vereador e ser vice-presidente e que estas duas situações podem uma interferir na outra. Vamos lá. O presidente Rodolfo Landim tem uma estatura enorme. O presidente tem um histórico empresarial, tem o seu tamanho e jamais ele foi eleito presidente do Flamengo e montou sua equipe. Eu não sou eleito no Flamengo. Eu faço parte de uma equipe do Rodolfo Landim em que o meu cargo é de confiança dele. Eu tenho certeza absoluta, Mauro, que se eu não tivesse cumprido com minhas tarefas, não sendo correto com o Flamengo e não tendo boa gestão aqui, eu não tenho dúvida que o presidente Landim ia chegar ao Marcos. Eu acho que aqui não está dando. E eu iria ser o primeiro a compreender isso por ser um cargo de confiança dele. E, do outro lado, na Câmara dos Vereadores, eu tenho que ser cobrado em relação à minha presença, em relação à minha votação, as minhas votações diárias lá.
O que eu não posso é pagar, eu não posso ser julgado porque eu sou os dois. Se eu fiz essa opção para a minha vida, se eu vejo pouco meus filhos, estou vendo pouco a minha família, estou vendo pouco a, mulher, a minha mãe e meu pai, isso aí é uma decisão pessoal minha em relação ao tamanho dos compromissos que eu tive, ou profissionalmente, ou numa questão particular, como é aqui do Flamengo. Então, esse é o terceiro ponto. Outra coisa, em relação a usar o Flamengo. Olha só, Mauro, eu te falo aqui, 10 outras pessoas que foram candidatas aqui no Flamengo desde os anos 80. Desde os anos 80. Eu não vou falar o nome das pessoas aqui, mas tem aí 5, 6, 7, inclusive ex-jogadores. E jamais tiveram tamanho mimimi em relação a isso aí. Então, assim, eu tenho uma consciência tranquila, eu continuo aqui, eu estou dentro do CT aqui do Flamengo, onde eu fui para o jogo, muito pouco provável de ter um vice-presidente, pode ter mais competente, pode ser melhor do que eu, pode um monte de coisa. Agora, com mais comprometimento e com disposição para trabalhar aqui, eu acho pouco provável. Até porque eu durmo cedo, eu durmo tarde e acordo cedo. Eu tenho uma disposição que não estou falando de competência, não. Competência cada um avalia, cada um analisa de uma maneira. Agora, eu tenho disposição e muita para trabalhar aqui no dia a dia. Ô Marcos, a gente não sabe ainda quais serão os candidatos à presidência do Flamengo, né? Mas a eleição vai acontecer mais ou menos em 9 meses, por aí, né? Geralmente começo de dezembro. Você já sabe quem você vai apoiar? No caso, eu falo não do nome, porque o nome não existe, mas corrente política? Mauro, essa eleição é a melhor eleição para mim dos últimos anos aqui no Flamengo aqui. Até porque é o seguinte, não é agora com esse resultado e não é agora e não foi no começo do ano nem no passado. Eu já deixei claro aqui. O meu candidato a presidente do Flamengo é o Rodolfo Landim. O meu candidato a presidente do Flamengo, caso ele entenda que não vá ser o candidato, o meu candidato é quem ele escolher. Eu sou bem claro, bem transparente nisso aí, então eu estou muito à vontade, estou muito tranquilo. Nesse processo eleitoral aqui, eu vou estar felizmente ou infelizmente, eu sou vice-presidente de futebol e eu estou num local aqui que, em anos eleitorais, ele é sempre passado uma lupa muito grande, às vezes usam indevidamente para dar porrada na gestão, na diretoria. Mas eu estou muito tranquilo disso aqui. Eu estou aqui no clube aqui desde os 8 anos de idade. Eu frequento aqui o Flamengo aqui desde os meus 10 anos de idade. Então, assim, não tenho problema nenhum. Meu candidato é o Rodolfo Landim, se ele for com a reeleição, ou o meu candidato é o do Rodolfo Landim. Eu não tenho muito o que falar disso aí, não. O Landim ainda não anunciou, né, se ele vai ser candidato à reeleição ou não. O que se comenta desde o momento, desde a campanha lá atrás, é que haveria um acordo entre ele e todos os seus pares, ou parte dos seus pares, para que o Rodrigo Dunche, que é o atual vice-presidente-geral, vice-jurídico, né, fosse o candidato nessa próxima eleição. Não sabemos ainda se isso vai acontecer. Agora, você apoiaria o BAP, se o BAP fosse o candidato do Landim? Mauro, eu vou apoiar quem o Landim determinar. Qualquer um deles, Rodrigo, Dunche, BAP, qualquer um. Eu vou apoiar quem o Landim determinar. O meu papo é reto, eu não estou falando aqui estou falando de uma maneira muito natural. Vou votar com o Rodolfo Landim e vou votar e vou apoiar quem ele entender que tenha que ser o seu sucessor, caso ele entenda que não deva ir para uma reeleição. Daí a se continuar na diretoria, é uma outra coisa, mas eu acho que isso é o de menos. Eu acho que, em relação ao que você falou do Rodrigo Dunche aí, eu quero deixar claro o seguinte, Mauro, a gente tem grupos importantes políticos aqui no Flamengo, grupos que apoiaram o presidente Landim. Eu não faço parte de grupo político nenhum.
não por nada, não é nenhum demérito, mas assim, eu não faço parte de grupo político nenhum. Eu acho que isso aí se torna mais fácil o meu posicionamento ainda de fidelidade ao presidente. O meu trato é direto com o Rodolfo Landim. Você pensa em se candidatar, não agora, mas futuramente, ser presidente do Flamengo? Você tem esse Ô objetivo? Mauro, Mauro, olha só, eu conheço o Flamengo bem e vou te dar um dado. Nos 126 anos de Flamengo, geralmente o presidente do Flamengo ele não vem do futebol. É engraçado isso, mas ele não vem do futebol. O Rodolfo Landim, da área administrativa, ali. O Eduardo Bandeira de Mello. Patrícia Amorim. Assim sucessivamente. O único candidato nos últimos 40 ou 50 anos que veio do futebol foi o Jorge Alau. Então, aqui é uma cadeira, é um local que desgasta muito, Mauro. Isso aqui é um processo de moedor de carne diário. É um processo que você é perecível com o tempo diário. Então, assim, eu não levo isso para a minha vida, porque eu sou conhecedor e muito da política do Flamengo e eu tenho essa consciência que o meu cargo aqui é geralmente o topo das questões políticas aqui. E como o meu nome é muito ligado ao futebol do Flamengo, eu não saio desse desgaste, mesmo com os títulos, mesmo com a boa gestão, mas você não consegue sair desse desgaste. Você vê aí, agora, aí, há 3 meses atrás, qual era o tamanho dos questionamentos nossos aqui no futebol, o tamanho... algumas covardias, eu vou usar essa palavra, na internet. Enfim, então, isso tudo é o processo de desgaste. E como eu sou conhecedor disso, eu não vou imputar isso na minha vida. Você fala, um dia você quer ser presidente do Flamengo? Eu não sei, eu não vou fazer projeção para a minha vida. O que eu quero é, enquanto eu estiver aqui na vice-presidência de futebol, as pessoas terem absoluta certeza que tem um comprometimento e que eu acho que eu sou um bom vice-presidente, eu acho que eu conheço bem desse jogo aqui interno, que é importante. Você tem um jogo externo com a parte da imprensa, com a outra parte, com outras pontas do futebol. Eu quero isso, ser reconhecido aqui como um bom vice-presidente de futebol. E para frente, ou para frente aí. Em relação ao Rodrigo Ducha, aí é um grande nome, mas esse acordo aí foi entre o presidente Landim e ele, e se tiver esse acordo, a gente também... Eu vou estar do lado do Landim. Como é que você vê a possibilidade do Flamengo ter mais jogadores convocados para seleções, né? Não só brasileira, mas outras, né? Com essas limitações de viagens por conta da pandemia, né? Os jogadores da Europa não estão podendo vir para cá jogar eliminatória, está havendo uma série de obstáculos. Como é que você vê essa possibilidade? O Flamengo pensa, no caso aconteça, 6, 7, 8 jogadores convocados de uma vez só. O Flamengo pensa em tomar alguma medida, adiar jogos? Como é que vocês estão imaginando o que vem por aí? Mauro, olha só, em relação a isso aí, a gente sempre acredita no bom senso, na correção e no bom senso. Eu não posso achar que o Flamengo vai ter 5, 6 jogadores convocados com a seleção brasileira no meio de um campeonato em que esse campeonato é organizado pela entidade que faz as convocações. Então, até pelo equilíbrio da competição, até pelo bom senso e do bom trato, eu não posso acreditar que o Flamengo terá esse problema de 5 ou 6 jogadores. Agora, isso nos afasta de uma preocupação? Não nos afasta de uma preocupação, tanto que esse é o nosso empenho aí para fazer contratações. Eu acho que a gente também vai perder jogadores, eu não acho que vai perder só para
para a seleção brasileira. Eu acho que a gente vai continuar perdendo alguma coisa com as convocações internacionais. A gente vem com extrema preocupação. Agora, vamos fazer o que for possível dentro do atual orçamento do clube. Marcos Braz, qual a dividida que você jamais poderia perder? Eu não tenho. Não. Pode ser. Na verdade, eu tenho, só que na verdade eu tenho, mas eu não quero te falar. Essa é a verdade. Eu tenho, mas eu não quero te falar. Eu tô querendo ver se eu acho rápido. Uma outra? Uma outra para poder te enganar. Para poder te enganar. Porque a que eu tenho, eu não posso te falar que vai dar uma merda danada. Eu sei mais ou menos qual é essa dividida. Eu acho que eu sei. Não, isso é o que você está falando. Mas não, a dividida que eu não posso perder, eu acho que não tenho. Ô, Mauro, não tenho. Eu não sou muito bom nesses negócios, não. Não tenho. Vamos continuar a entrevista. Eu vou pensando aqui, aí eu te falo durante o programa. Eu não tenho essa dividida, não. Parece que não, mas eu sou uma pessoa da conversa. É lógico que tem alguns pontos que você tem que se posicionar com mais firmeza, mas eu tento sempre levar à exaustão a boa conversa. Sou político, então o político leva isso no diálogo, na compreensão e no estômago apurado para as coisas, entendeu? Agora, sim, em relação a isso aí, eu não tenho uma dividida que eu não possa perder, não. Eu não tenho isso, não. O Marcos, nessa sua passagem pelo Flamengo, sua volta ao Flamengo, você faria algo diferente? Tem algo que você fez? Não, se eu pudesse voltar, faria diferente? Eu acho, Mauro, que quando você fala que não faria diferente, é até uma soberba, né? Você achar que fez tudo certo, né? Eu acho que com a tamanha incerteza que nós tínhamos com essa pandemia, talvez não é a contratação do Domi, não é, para deixar claro, não é a contratação do Domi, mas daquele momento, em função do calendário, em função de um monte de outras situações que eu achava que não teria aqui no futebol, no departamento de futebol do Flamengo, eu iria trazer um técnico brasileiro depois do Jorge Jesus. Eu deveria ter feito isso. Nada tem a ver com a escolha do Domi. Isso aí, quando eu falo aí, eu estou ampliando bem em relação ao Domi ou a qualquer outro estrangeiro. Depois de eu ver como é que acabou do ano, como é que aconteceram as coisas internas do Flamengo, de eu ver um ângulo diferente, eu teria trazido um técnico brasileiro na sucessão do Jorge Jesus. Você diz isso em função do contexto de tudo que estava acontecendo? De tudo e de coisas que eu não posso falar aqui. Isso é uma análise minha, mas eu acho que eu participei. Você me perguntou, você faria alguma coisa diferente? Faria. Eu não traria um técnico estrangeiro depois de Jorge Jesus. Seria o Rogério Ceni, se você já naquela poderia ser, com certeza estaria entre os analisados. Com certeza absoluta. Como é que você vê essa reação tão assim, até agressiva de parte da torcida, que até o cara ganha o campeonato e tem gente que diz que ele tem que sair? O que você acha que acontece? Será que é o passado dele no São Paulo, um grande clube, muito ligado? Como é que você entende isso? Eu não me lembro de uma rejeição tão grande de um técnico campeão. Aliás, minha opinião, nem concordo com essa rejeição, acho meio bizarra até. Mas como é que você interpreta isso, Marcos? Tão próximo dele trabalhando. Olha, eu respeito muito a opinião dos torcedores do Flamengo e de muitos da imprensa
que eu sei que são opiniões pessoais, são análises pessoais são conceitos que a gente tem que sempre respeitar. Agora, eu acho que está um pouquinho acima do tom. Eu acho que parece até que se o Rogério sair hoje, a gente tem uma série de nomes que poderiam estar aqui com a maior certeza do mundo que daria certo. Desculpa, quando você está num cargo aqui de técnico do Flamengo, pode ser quem for, não é certo de dar certo. E nem quem deu certo. Isso aqui tem ângulos que tem que ser analisado de maneira ampla. Mauro, eu não tenho, dirigente não pode ter medo de queimar a língua. Ele pode não falar, pode ter opção de não falar, mas não pode ter medo de queimar a língua. Tanto que para um outro jornalista também, um grande jornalista, eu falei, não, eu vou com o Ceni até o final. Se ele pular do avião, eu vou pular atrás com paraquedas. Ainda brinquei assim, botou tudo no papel, mas, enfim, quem fala comigo na imprensa sabe que quando eu falo, pode botar, se tiver no on, pode botar à vontade. Que depois eu não conto história, não. Então, o que acontece? Mas voltando assim essa questão aí, eu acho que eu respeito, mas eu não concordo. Esse tamanho desconforto, eu acho isso também. Parece que estão desconfortável com o Rogério aqui. Eu acho que o que ele foi de ídolo no São Paulo, eu acho que isso passou, isso ficou para o Rogério e para o São Paulo, para a instituição lá. O Flamengo hoje e o técnico de futebol, Rogério Ceni, nada tem a ver com essa história para trás aí. É uma bonita história, um casamento longo, é um casamento de vários capítulos bonitos na história de São Paulo e do Rogério. Mas voltando aqui, eu acho que é um pouquinho acima do tom. E vamos ver, a gente sempre trabalha para isso aqui, para no dia a dia o Rogério ganhar mais ainda campeonatos, ganhar mais ainda a confiança tanto de outros jornalistas que não têm tanta confiança nele e muito também a confiança da torcida, que também é muito importante aqui, que é o grande elemento nesse processo todo aí. O Marcos, para encerrar, você não quis falar qual seria a sua dividida imperdível. Então, mas acho que essa agora você já pode falar, porque já faz tempo, já passou. Um episódio que foi muito marcante em 2020 foi o jogo entre Fortaleza, do Rogério Ceni, e Flamengo do Maracanã. O Domi era o técnico do Flamengo, e o Gabigol voltava de lesão, e o Gabigol entra na parte final do jogo, e o Gabigol faz o gol da vitória do Flamengo, com um homem a menos naquele momento, né? Aí o Gabigol sai meio furioso, você abraça ele, fala alguma coisa, leva ele lá para dentro. A partir daí foram milhares de especulações. Alguns diziam, o Marcos Braz está paparicando o Gabigol. Outros falavam, não, será que ele deu um esporro no Gabigol? O que ele falou? O que ele disse para o Gabigol? O que você falou para ele naquele momento? Qual foi a sua atitude ali e por quê de rapidamente correr em direção ao jogador que saiu nitidamente contrariado porque veio do banco e acabou sendo o autor do gol da vitória? Nesse dia aí, alguns jogadores iriam fazer o complemento da parte física pós-jogo. E quando ele estava saindo, foram falar com ele se ele iria fazer esse complemento. Isso eram para todos os jogadores. Ele falou que estava desconfortável e que não iria e não estava querendo fazer.
mas a pessoa insistiu. Foi somente isso, não foi nada demais. E assim, o jogador está ali de cabeça quente, eu já ia falar com ele ali. Era um momento difícil, era um momento que o Gabriel estava passando ali, não era um momento bom dele aqui no Flamengo. É raro isso aqui, mas não foi nada demais, não foi nada demais, mas não foi mesmo, Mauro. Eu também não iria mentir aqui, não foi nada demais. Só que eu não vou ficar dando explicação a um monte de coisa que apresentam aqui, apresentam em vários órgãos, em vários blogs, em vários sites, coisas que às vezes não acontecem, que a gente se sente desconfortável de ficar efetivamente mentindo. Mas nesse caso aí, não teve absolutamente nada demais. Não teve nada demais aí. Agora, em relação a negócio de passar a mão na cabeça, Mauro, cada um faz a gestão. Isso aí é em qualquer profissão, isso aí em qualquer ambiente. Cada um faz análise do que tem que fazer, do que tem que fazer no dia a dia aqui. Falam que eu que eu passo a mão na cabeça do Gabigol. Eu não passo a mão na cabeça do Gabigol. Eu tenho boa relação com o Gabriel. E essa boa relação, ela se faz no dia a dia. Mas eu não tenho, o Gabriel não tem comigo nenhum tipo de privilégio que os outros não tenham. O Gabriel não tem aqui. O Gabriel é uma pessoa, é um jogador que cumpre tudo que é determinado no dia a dia. O Gabriel, não vejo o Gabriel atrasar. Não vejo o Gabriel trazer transtornos aqui internos para a comissão técnica. Agora, o Gabriel tem um jeito dele, que não é o jeito que esteja no Flamengo. O jeito dele já era um jeito para trás. E a gente precisa, e cada um faz a gestão. Falavam também que eu passava a mão na cabeça do Adriano. Sempre fala alguma coisa. Mas tá bom, Mauro, é o que sobra para falarem de mim em relação à gestão do dia a dia no departamento. Agora, assim, não teve absolutamente nada. O Gabriel não tem nenhum privilégio comigo aqui. A minha relação com os outros jogadores aqui é bem acima da média aqui. O Rafinha era um, com o Diego Alves era outro, também uma excelente. Assim, eu vou enumerar aqui, eu vou até ser injusto com alguns jogadores aqui. A minha relação com os jogadores é boa. Eu tenho essa facilidade para ir levando e para ir cobrando. Mauro, eu tive a oportunidade de ser 3 vezes campeão brasileiro, com 3 técnicos diferentes, com 3 comissões técnicas diferentes. Sempre passando a mão na cabeça do jogador? Sempre dessa maneira? Não é verdade. É que isso aqui é sensível. Isso aqui tem que saber tocar. Isso aqui não é uma empresa como tocam em outros. Você tem que tratar os números aqui como uma empresa. Os números, sim. Agora, no vestiário, no dia a dia, tem que ter muita sensibilidade. Muita sensibilidade. E eu exerço essa minha sensibilidade quando eu acho que eu tenho que exercer. Se eu acho que eu tenho que dar um carinho a mais para o jogador, eu vou dar. Se eu acho que eu vou ter que ajustar alguma coisa aqui, eu vou dar. Mas isso nada tem a ver com passar a mão na cabeça de jogador. Nada tem a ver, nada tem a ver. Tem essa situação de sempre quererem levar do chicote. Eu nunca vi dar isso muito certo. Nunca vi dar isso muito certo. Mas foi isso em relação ao do Gabriel. Ele estava saindo de cabeça quente e também tinha um outro problema lá. O que acontece? Se o Gabriel falasse alguma coisa a mais aí, quem é que ia fazer a gestão depois? Sou eu. Seria eu. Então eu pulei na frente, de maneira certa ou não, para mim não precisar fazer essa gestão posterior aí. Agora, eu acho que os números do Gabriel não são números aqui no Flamengo que
que são de alguém que esteja tendo algum privilégio ou alguma mão na cabeça por algum dirigente. Está aí a reta final dele nesse Brasileiro. Todos viram aí como é que foi na Libertadores ano passado. Eu estou falando do Gabriel aqui porque você me perguntou diretamente em relação a ele aí. Mas a minha relação aqui com o grupo é muito acima da média. Isso não precisa perguntar para mim, não. Pode perguntar para eles aí no dia a dia, até com pessoas que possam não gostar muito de mim, não em relação aos jogadores. Pergunta aí para alguns outros dirigentes, algumas outras pessoas, se eu tenho uma boa relação com o grupo aqui. Agora, eu não sei, Mauro, eu acho que o Flamengo precisa de alguns ajustes, isso é normal. A gente também erra, eu também erro, o Bruno erra, todo mundo erra. E a gente vai procurar aí errar menos possível, aprender com os erros, aprender o que foi com essa temporada e na outra temporada para trás aí, para que a gente possa ter um 2021 melhor ainda, um 2021 tão grandioso como foram esses 2 últimos anos aí, os últimos 2 anos aí. Agora a gente não pode fugir de uma verdade. Ninguém sabe quando é que vai ter público de novo no futebol brasileiro. Ninguém sabe quando é que o Flamengo vai ter 70 mil pessoas empurrando o time e contribuindo também financeiramente com o clube. Então a gente vai, mais uma vez, com essas incertezas aí, mas a gente vai usar a criatividade para poder chegar e deixar esses obstáculos para trás aí. Mas continua sendo muito duro aqui essa gestão aí em relação à parte financeira. A gente vai ter que ser muito habilidoso. Muitas vezes a gente não pode expor algumas coisas, muitas vezes a gente tem que tomar decisões que são decisões que a gente não pode dividir o porquê dessas decisões com outras pessoas, mas podem ter certeza que a gente vai tentar fazer aqui o melhor possível para que o Flamengo continue nesse caminhar aí, que eu acho que foi bem acima da média dos outros anos do Flamengo aí. 2017, Mauro, também teve dinheiro aqui no Flamengo. É só ir buscar lá. 2018 também teve dinheiro aqui no Flamengo. É muito injusto falar que o Flamengo ganha só, que essa diretoria ganhou só por causa de dinheiro. Tem dinheiro também, mas tem muito trabalho. Pode ter a certeza disso aqui. Legal. Esse foi Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, campeão brasileiro em 2009, em 2019, 2020, campeão da Libertadores, bicampeão carioca. Marcos Braz, muito obrigado por essa entrevista. Acho que foi bem esclarecedor aí para os rubro-negros e também para aqueles que não torcem pelo Flamengo, mas evidentemente todo mundo está de olho no Flamengo. O Flamengo é um time forte, tem conquistado títulos e claro que os seus rivais também querem saber das coisas do clube rubro-negro. Obrigado, Marcos, a você pela entrevista. Valeu. Obrigado a você que acompanhou mais esse Dividida pelo All Sport. Até o próximo Dividida. Saudações. Qual?